Olá, minha gente querida, o nosso boa noite muito especial a todos vocês que estão aí aguardando o programa Eu e Você. E sempre com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do amigo jornalista Pedro do Couto, vamos aos assuntos da semana, que foram muitos. E dois deles receberam destaque na mídia. Um deles foi a questão da inflação que está aí assombrando o povo brasileiro. E o outro, a redução da idade penal. E ainda o aniversário do Estado de Israel, celebrado por nós na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mas nós vamos iniciar falando de um tema importantíssimo. Nós já falamos aqui no programa do caos em que se encontra o trânsito na cidade do Rio de Janeiro. E esta semana, após um decreto do prefeito Eduardo Paes, que retirou das ruas da Zona Sul aproximadamente 500 vans, o trânsito realmente melhorou, viu, Pedro e Gerson? Mas vamos ver como fica no restante da cidade. Não só a Zona Sul que tem que ser beneficiada. De qualquer maneira, nós todos sabemos que o transporte, que hoje se chama transporte complementar, o transporte das vans, ele cresceu por conta da prefeitura não cobrar uma qualidade dos empresários de ônibus, uma qualidade no sistema público de transporte, que lamentavelmente é um dos piores do mundo. Então vamos aguardar os acontecimentos para depois então nos posicionarmos em relação à questão. Bom, Gerson, mas nós vamos falar de um outro assunto e eu gostaria de te parabenizar pela iniciativa. Você encaminhou um ofício ao governador Sérgio Cabral solicitando que todos os funcionários públicos estaduais que praticam a religião judaica fossem liberados do ponto nos seus feriados religiosos mais significativos, que são Pêssar, Rosh Hashanah e Yom Kippur. E o nosso governador atentamente, imediatamente, publicou um decreto com esta decisão. Isto é muito importante, sabem por quê? Porque embora todo cidadão tenha o direito à prática da sua religiosidade, a comunidade judaica, o judeu principalmente, nos seus feriados muitas vezes é cobrado e até não é liberado do ponto nas datas que lhes são tão caras. Então acho que o governador Sérgio Cabral foi hábil e agiu com critério muito justo em relação a esta questão. Eu também anualmente faço o mesmo em relação ao prefeito, mas o prefeito até agora não publicou nenhum decreto e eu espero que faça o mesmo, porque é muito importante. Eu acho que todos nós temos o direito à prática da nossa religiosidade. Tem que ser assim, não é verdade? É isso aí, Tereza. O governador foi perfeito. E vamos em frente, que vem atrás da gente muita coisa a mais. Vamos em frente. É isso mesmo, Gerson. Muita coisa vem aí e nós vamos falar rapidamente de um assunto que é motivo de preocupação de toda a sociedade brasileira, mas especialmente da presidente Dilma Rousseff, que é candidata à reeleição no próximo ano e que deve estar seriamente incomodada com a alta da inflação, que chegou a 6,59% nos últimos 12 meses. Diga-se de passagem, oficialmente, pois na realidade ela vai muito além disso. E ninguém melhor do que a dona de casa para perceber. Praticamente tudo disparou horrores nos supermercados. Eu faço compras toda semana e isto é muito nítido. E agora apontam como vilão o tomate, que eu cheguei a pagar R$12 o quilo. Quando revoltada comprei apenas 4 tomates. Mas não é somente o tomate não, minha gente. O arroz, o feijão subiram absurdamente. A banana prata, que é consumida diariamente pelo cidadão, dobrou de preço. Frango, material de limpeza, enfim, tudo. E vejam, há um mês atrás, a presidente Dilma, já prevendo que a inflação ultrapassaria a meta do governo, anunciou significativa redução na tributação da cesta básica, assegurando, declarando na televisão que seus componentes ficariam muito mais baratos.
o que não aconteceu. E isto, com toda certeza, Gerson e Pedro, trouxe um sério desgaste para o seu governo. Vocês não acham? Ô Tereza, a presidente Dilma tentou engabelar o povo, porque ela sabia a verdade, mas não pegou. Olha aqui, minha gente, o que a Tereza falou é verdade. Ela é povo e faz questão de ir toda semana à feira, eu que o diga, e ao supermercado. Mas não tenho dúvida de que a subida da inflação é uma pedra no sapato da Dilma, pois poderá abalar a sua popularidade. Afinal, o mais atingido é o trabalhador e a classe média, que passam a ter uma redução no poder de compra. Tomara que a equipe econômica do governo acorde, entenda que combater a inflação tem que ser prioridade número 1. Não queremos voltar ao passado, antes do governo de Itamar Franco, quando a inflação chegou a bater aos casos de 80% ao mês no governo Sarney. Foi, sem dúvida, Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda de Itamar, que criou o Plano Real e acabou com a inflação no Brasil. Temos que fazer justiça. Foi também seu governo iniciado em 1994 que trouxe definitivamente a estabilidade econômica ao nosso país. Esperamos que essas conquistas e tantas outras possam continuar para o orgulho de nós brasileiros. Ô, Tereza, Gerson, o pior dessa questão da inflação é que os salários, como foi assinalado, não acompanham o ritmo dela, ficam abaixo. Daí porque os próprios supermercados reconheceram que caiu o consumo de alimentos. Realmente é uma espiral perigosíssima, que a redução do poder aquisitivo com reflexos de toda a ordem negativos para a sociedade. Impressionante. É preciso conter a inflação para que seja mantida a estabilidade econômica do país. É isso mesmo, Gerson e Pedro. A questão é que a inflação oficial, ela sempre é abaixo da realidade. E os aumentos salariais se baseiam nesses dados oficiais, o que é lamentável. Mas nós vamos passar para um outro assunto, um assunto que realmente é muito, muito importante e que tem que ser urgentemente estudado, avaliado, principalmente pelo Congresso Federal, que é a questão da redução da idade penal para menores infratores e que voltou a ser motivo de acaloradas discussões em todos os setores da sociedade. O tema foi avivado, não resta dúvida, após o covarde assassinato de um jovem na semana passada em São Paulo, quando na porta de sua casa teve o telefone celular roubado e, mesmo sem reagir, recebeu friamente um tiro na cabeça disparado por um menor de 17 anos de idade. O nome do assassino nem foi divulgado, isto em função dele ter idade inferior a 18 anos, completados 2 dias após o hediondo crime que praticou. 2 dias apenas livraram este frio criminoso de ser enquadrado e punido no rigor da lei penal vigente e recebeu apenas como punição o recolhimento por 3 anos, no máximo, diga-se de passagem. É uma instituição paulista que acolhe menores infratores num trabalho de ressocialização. Imaginem a dor dos pais da vítima, Vitor Hugo Dippmann, atingidos com a mais cruel das perdas, a morte do filho querido. E ainda terem que aceitar que o criminoso não receba punição exemplar. Um descalabro, uma violência psíquica sem limites para qualquer ser humano. E imaginem para os pais que tiveram arrancado do seu convívio o seu bem mais precioso, o filho amado. Todos os dias, Gerson e Pedro,
assistimos à participação de crimes praticados por menores, protegidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente. O ECA, não tenham dúvida, tem que ser revisto. Se a redução da idade penal vai diminuir ou não os crimes praticados por menores, nós não sabemos. Mas alguma coisa precisa ser feita. Que haja mais flexibilidade na aplicação da lei, que a punição aplicada a menores de 18 anos seja proporcional à periculosidade do crime que eles praticaram. Defendo, sim, que crimes contra a vida sejam punidos com pena exemplar a partir dos 16 anos. Até porque muitas vezes os menores são usados pelos criminosos adultos na prática dos crimes mais hediondos e apoiados numa legislação completamente ultrapassada que acaba por garantir imunidade para menores delinquentes, o que precisa, como eu disse há pouco, ser urgentemente corrigido. Vocês não acham? Eu queria lembrar a você, Tereza, e a quem está me ouvindo, que a mãe do rapaz que foi assassinado contou que antes de acontecer esse crime, ela preveniu ao filho: não reaja nunca às agressões e às violências, porque você correrá perigo de ser assassinado. Por favor, não reaja. Ele não reagiu e aconteceu o que aconteceu. Vamos continuar. Tereza, o ECA tem que ser mudado urgentemente. Inaceitável que jovens de 16 anos que decidem o destino de nosso país, pois votam que têm liberdade para chegar em casa de madrugada, que contestam os valores dos pais, fazem sexo e até são pais no momento em que praticam atrocidades, e digam que não sabiam o que estavam fazendo, como aconteceu com esse criminoso que matou o jovem Vitor em São Paulo. O pior é que a própria lei os julga incapazes de discernir o que é certo do que é errado. É evidente que nós estamos propondo o encarceramento de todos os jovens delinquentes a partir de 16 anos, mas sim a tentativa de reduzir os crimes hediondos juvenis. Afinal, esses mesmos jovens, quando chamados em casa de crianças, reagem e se revoltam. Penas longas têm que ser objetivo para reduzir a impunidade e se dar às famílias e à sociedade a sensação de que foi feita justiça. Como você disse, Tereza, atentado contra a vida e ainda por cima torpe, o criminoso tem que pagar na cadeia. É um ritual civilizatório. Não podemos continuar assistindo a que os direitos dos cidadãos sejam destroçados duas vezes. Uma quando agredido, violentado, morto por menores infratores, e outro quando esses criminosos não recebem punição compatível com os crimes cometidos. Não há dúvida alguma quanto à procedência dos argumentos, tanto dos da Tereza quanto do Gerson Berger. Não faz sentido que a menoridade penal seja fixada em 18 anos. A pesquisa recente que o Datafolha fez e o jornal A Folha de São Paulo publicou, mais de 90%, 93% da opinião pública brasileira é favorável à redução da maioridade penal. Portanto, é maciça a compreensão do problema por todas as camadas da sociedade, senão não haveria um índice tão expressivo quanto superando a barreira dos 90%. Eu preciso urgentemente ser revista a legislação. Tem toda a razão. É isso, Gerson e Pedro. Não resta dúvida que alguma coisa tem que ser feita urgentemente. O que nós não podemos é continuar a conviver com esta criminalidade praticada por menores de 18 anos. Mas agora nós vamos passar para um outro assunto, que é a realização de um evento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por minha iniciativa, mais uma vez,
comemoramos o aniversário do Estado de Israel, os seus 65 anos de existência. Lá compareceram autoridades, as instituições judaicas, não judaicas, um público magnífico de mais de 400 pessoas. Como sempre acontece, nós escolhemos na comunidade judaica uma figura de destaque que tenha contribuído pela aproximação Brasil-Israel, sua contribuição, claro, à cidade do Rio de Janeiro, e desta vez foi a diretora-geral do Colégio TTH Bar-Ilan, a professora Tânia Fuchs, que é tão querida por todos, homenageada com o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, que é a mais alta condecoração do município do Rio de Janeiro. Quando fiz referência à felicidade de receber essa medalha na comemoração dos 65 anos da independência do Estado de Israel, entendi que não era qualquer coincidência. Eu teria minha história, mais uma vez, marcada pelos fortes laços que me unem à nossa terra sagrada, a religião judaica, a fé em Deus, a solidariedade, o respeito ao próximo, a tolerância e a cidadania plena. E desejo o reencontro com todos vocês no próximo ano para a comemoração do 66º aniversário de Israel, mais um Yom Ha'atzmaut. Am Israel Chai, Shalom, Mazal Tov. Primeiramente, gostaria de parabenizar a homenageada da noite, a nossa querida amiga Tânia Regina Fuchs, diretora-geral do Colégio TTH Bar-Ilan, pelo belo trabalho que realiza. Yom Ha'atzmaut tem um significado muito especial para o povo judeu. É um momento de mudança na história de seu povo. Quando falamos em 65 anos de independência, falamos em 65 anos de luta para manter Israel forte. A Vitz vem realizando seu trabalho, amparando crianças, jovens, mulheres e idosos, mantendo sempre viva a chama pela vida. Am Israel. Que o espírito e a santidade do Kotel Amaravi, as muralhas do ocidente do Templo de Salomão, simbolize para sempre a eterna continuidade judaica. Parabéns ao Estado de Israel e ao seu povo também. Parabéns pela contribuição que este pequeno grande Estado oferece à humanidade. Viva Israel, viva seu povo, em paz e prosperidade. Viva o Brasil! Sempre é muito emocionante falar da criação do Estado de Israel. Ano a ano, recordamos com muita emoção aquele 29 de novembro de 1947, quando na bendita sessão da ONU, presidida pelo chanceler Oswaldo Aranha, que descansa em paz, foi aprovada a partilha da Palestina e daquela decisão, Davi Ben-Gurion proclamou a fundação do Estado de Israel em maio de 1948. E desta vez tivemos até a presença de Davi Ben-Gurion, através de um vídeo que nós mostramos, e um momento em que Ben-Gurion, com seu discurso, proclama a fundação do Estado de Israel. Colocando nossa confiança na rocha de Israel, assinamos esta proclamação nesta sessão do Conselho Provisório de Estado, no solo da terra natal, na cidade de Tel Aviv, nesta véspera de Shabat, em 5 do mês de Iyar de 5.708, 14 de maio de 1948. Segulat Israel. Muito emocionante. Eu acho que aqueles que viveram como Gerson, quando Davi Ben-Gurion proclamou esta independência, se emocionaram muito e até chegamos a mostrar o Gerson ao lado de Davi Ben-Gurion. Foi muito bonito, muito lindo mesmo. O imperador romano enviou certa vez um valioso diamante a um teólogo judeu muito respeitado, pedindo-lhe em troca um penhor, um presente, como prova de amizade. O teólogo, em retribuição, enviou-lhe um pergaminho
com os 10 mandamentos. Admirado, o imperador disse para o teólogo: meu amigo, eu te mandei um objeto de valor incalculável e tu me dás uma coisa que pode ser adquirida por uma ninharia, por qualquer preço. Ao que o teólogo respondeu: é essa a diferença entre a minha e a tua dádiva. O diamante que me deste, preciso vigiá-lo noite e dia, para que não seja roubado. Ao passo que os 10 mandamentos que te enviei, se os seguires, estarás protegido a vida inteira, como está escrito: quando caminhares, ele te seguirá, e quando dormires, tranquilo, estarás, porque ele te vigiará. Qual a moral? A amizade não se compra com valores monetários, mas sim com gestos de amor e solidariedade. Os 10 mandamentos são um grande presente entregue à humanidade pelo povo judeu, pois neles estão contidos os princípios básicos da vida, tornando-se base das leis jurídicas universais. Se todos se preocupassem em segui-los, não haveria discriminação, não haveria preconceito, não haveria ódio, guerras, mas somente respeito e amor entre os seres humanos. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Senhor vice-governador, ouvimos também o nosso vice-governador Pezão, numa solidariedade a uma data que é tão importante para todos. Boa noite. Eu queria dar um testemunho aqui do que eu encontrei quando vim junto com o Sérgio, tomamos posse e me deparei entrando na favela da Maré, no Alemão, Manguinhos, com um território que eu nunca pensei que existisse. E encontrei ali, e foi fonte de inspiração, onde você não via a presença do poder público, via ali a presença do Gerson Berg e da Tereza Berg. Era a única presença que eu via nos territórios que eu comecei a andar em fevereiro de 2007. E se nós estamos vencendo essa guerra por determinação do governador, pela entrada firme com a área de segurança e com a ajuda do povo de Israel, com a ajuda do governo de Israel, porque nós temos hoje tecnologias, temos treinamentos de nossos soldados até em Israel. Então eu estou aqui agradecendo a grande contribuição de diversos setores na medicina, na saúde, na educação, como aqui a homenageada de hoje. Parabéns a vocês, né? Continue perseverando, assim como nós temos que perseverar aqui, que vocês são um exemplo para a humanidade. Muito obrigado e parabéns a todos. Mas um dos momentos altos do evento foi quando o nosso coral israelita brasileiro, regido pelo maestro Abraão Rogensky, cantou Yerushalayim. Foi muito emocionante e ele estava mais brilhante do que nunca. Olha, Gerson e Pedro, esse nosso coral israelita brasileiro é um patrimônio que realmente orgulha muito a comunidade judaica. E o nosso tempo acabou.
Obrigada, Pedro e Gerson, pela participação dos dois. E eu quero lembrar a todos vocês que no próximo programa nós teremos uma sensacional entrevista com o Dr. Arno, que é um cirurgião vascular e que falará sobre problemas circulatórios. Não deixem de assistir o programa Eu e Você no próximo domingo, às 8 horas da noite. Até lá!